Paz de Cristo a todos. Permitam-me algumas observações do quinto domingo do tempo da Páscoa, o Evangelho de São João, no capítulo 13, do versículo 31 ao 33, na primeira parte, e 34 e 35. O texto nos coloca para reflexão nesse tempo da Páscoa, na ressurreição de Jesus Cristo, já para justamente pensarmos dos efeitos da ressurreição de Jesus em sua comunidade. Então, não tanto olhar agora, né, a ação em Cristo, né, mas a ação de Cristo na sua comunidade. E o texto inicia dizendo, no versículo 31, que logo que Judas saiu. Então, o contexto que nos faz agora refletir, elaborar, é da ceia, né, que Jesus celebrou com os seus discípulos, e nós dizemos ceia não no sentido de uma refeição, mas no sentido simbólico do que seja a ceia. A ceia é a refeição principal. Então, quando nós dizemos, né, da ceia de Jesus, nós estamos dizendo não de um momento de refeição, mas de uma ação de comunhão com o Senhor. A Santa Missa, ela não é um momento de refeição. A Santa Missa, ela é a ceia do Senhor, ou seja, a elevação da comunhão com o Senhor, pois ali Jesus ofereceu seu corpo e seu sangue. Por isso não é uma refeição, né? E justamente então dizer que ele sai logo deste momento para nos fazer refletir, né? Porque o momento, né, disso que está sendo oferecido, desta ceia do Senhor, essa participação com o Senhor, nesses elementos que fazem justamente refletir o que? É necessário que a pessoa então se alimente, deguste aquilo que está sendo oferecido, e Jesus ofereceu o seu corpo, seu sangue, nesta ceia que ele assim o fez. No entanto diz, né, que logo, imediatamente que Judas recebeu aquela parte tão especial do todo de Jesus Cristo, ele, né, como que não deu valor a isto. Tanto é que o valor que ele estava procurando era um valor material, aquele valor financeiro, e a colocação expõe muito além disto. Então, esta brevidade ajuda a compreender que não houve tempo para Judas, né, engolir, digerir ou assimilar o pão, o ato, a vida de Jesus, da parte de Jesus, né, e em participação com Jesus. E assim, Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado, é glorificado. E esta marcação temporal, né, como se diz, nesse instantâneo, né, ou seja, neste instante, algo que de fato em Cristo é diferente, pois Judas sai na noite, então tudo não entendido, obscuro, e Cristo agora revela, diz ele, né, agora, o tempo. Então, Cristo nessa maior escuridão, o ato de Cristo brilha. E qual foi o ato de Cristo? Quando se diz glória, como nós temos o glória na missa, ele refere-se à melhor ação. Então, né, glória a Deus nas alturas, né, ou seja, este absoluto que está acima de tudo. Então, quando diz que o Filho do Homem, né, foi glorificado, para mostrar justamente que esse estado do ser de Jesus,
ele está acima de toda esta maldade, que mesmo ele amando e no ato da traição de Judas, Judas que o troca, Jesus mantém o seu melhor, mantém o seu mais alto ato, por assim, e é revelado justamente nessa escuridão de Judas, por assim dizer, na pior da maldade de Judas, o bem de Jesus, o bem da graça de Deus, ele então é revelado até mesmo nesta escuridão. E Jesus diz, né, e Deus é glorificado nele. Nos atos de Jesus se mostra o melhor de Deus, e nos atos de Judas mostra o pior daquele que se deixa conduzir pelo demônio, né? Tanto é que o demônio tinha posto no coração de Judas, né? Então o que Deus colocou em nossas mãos, né? Quando Jesus entrega ali seu corpo naquele pão para Judas, né? E o que nós trazemos no nosso coração. O texto vai nos conduzir agora para uma frase de Jesus, né? Filhinhos, pouco tempo ainda estou convosco, para dizer, né, filhinhos, para dizer como Jesus esteve com eles. Jesus se fez amigo deles, né? Mas a forma dele olhar a comunidade, a forma dele se dar é a forma de um pai, né? Então a relação entre os cristãos ela é de amor, no entanto as ações são como de pai para filho, né? Esta referência, ele diz, né, pouco tempo, micron, né? Essa ideia, e ainda acompanho vocês, né? Para dizer justamente de um tempo ainda maior. E ele então diz, dou-vos um novo mandamento, não um mandamento conforme aqueles outros, mas um novo, ou seja, algo inédito. E o mandamento, ele é muito, em Cristo, ele é muito mais do que uma norma, uma lei, uma regra. Ele é o caminho. Então o mandamento é esse caminho, ou seja, é por onde passar, não tem por onde passar por outro modo. Para alcançar o que Jesus alcançou, não existe outro modo, não existe outro caminho. E ele diz, né, amai-vos uns aos outros. Então essa expressão conjugada, né, que se faz do termo grego agapau, né, que é o ágape, né? Então o amor, que é este amor, né? É o melhor bem querer. Então não uma pessoa que quer, mas ele é capaz de oferecer o seu melhor bem querer. Este é o caminho. E uns aos outros, uns no sentido de poucos, né? Aos outros, uma ideia de sem restrição, né? Então não é uma multidão, então de uns que vão a outros sem. E o modo, né, conforme, né, ou seja, como eu vos tenho amado, assim também deveis amar uns aos outros. E nós agora então, nesses dias pascais, né, que se passaram praticamente 4 semanas, né, nós já tivemos como que, desde aquela quinta-feira santa, desde o domingo da ressurreição, da paixão, nós pudemos, diferente de Judas que saiu imediatamente, nós tivemos tempo para justamente digerir, degustar o ato de Jesus, a sua entrega, compreender o que como que ele amou, né? Então ele amou entregando a sua vida, conhecendo os seus discípulos, sabendo da capacidade dos seus discípulos. E então, quando ele diz, como eu vos tenho amado, esta é a referência, né, para com a comunidade. Recebido isso, ele diz, né, também vós, ou seja, do mesmo modo. Pois assimilou o alimento, assimilou-se a ceia, assimilou-se o ato de Jesus Cristo de entregar-se na cruz
para a salvação, a libertação total. Então, somente depois de ter assimilado, sem assimilar o ato de Jesus, não há força, não há meio para que a pessoa possa ter o mesmo ato, o mesmo proceder de Jesus, né? Nisto todos conhecerão, ou seja, depende especificamente. Então, há coisas que são consequências: rezar, ir à igreja, buscar as bênçãos, os sacramentos, né? Esses são consequência, né? Mas a identificação, o que faz o ser, né? É justamente o que? Diz Jesus, né? Conhecerão que sois meus aprendizes. Qual é então a essência? Se vos amardes uns aos outros. Então é justamente assimilando os acontecimentos e só assimilando, como quem digere esse alimento da ceia, assimilando o amor maior de Jesus, é que poderá se destinar também a esse estado de ser, de que os outros, né, conhecerão, gnosco, vai dizer o verbo, né? Ou seja, os outros terão um entendimento profundo de que aqueles que seguem esse caminho deste amor, assim como Jesus, estes então são aqueles que aprenderam com Jesus. Então, que nós possamos, né, rezar, meditar, buscar justamente na pessoa de Jesus Cristo, como eu vos amei. Cada um então procure olhar justamente o que o ato de Jesus em benefício da sua pessoa, em benefício do seu melhor, em benefício da sua própria salvação. Faça, né, na oração, na contemplação, esse desejo de que, como o corpo digere o alimento, né, que a sua alma, o seu espírito possa digerir, assimilar, fortalecer-se neste ato, nesse amor do Senhor Jesus Cristo. E assim conhecereis e sereis conhecidos pelos outros e pelo próprio Senhor no amor. Boa Páscoa para todos.